Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara recebendo convidados especiais e com assuntos de seu interesse, assuntos relevantes. Hoje o assunto é muito relevante, é muito sério e importante. Hoje vamos falar sobre diabetes. E para falar um pouquinho sobre essa questão de saúde que preocupa, a humanidade, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Natália Veira Borges, que é uma médica endocrinologista, uma especialista, para falar um pouquinho sobre a questão do diabetes, também orientações e também tratamentos para controlar o diabetes. Doutora, queria agradecer primeiramente a presença aqui na TV Câmara de Tupã, seja bem-vinda, falando sobre um tema que realmente preocupa todos, e a gente vai falar também durante o programa sobre a questão de medicamentos que são utilizados para o controle do diabetes e que também, ultimamente, têm sido utilizados para o emagrecimento. Bom, doutora, seja bem-vinda, obrigado. Eu que agradeço, Glaucio, pelo convite. Esse é um tema extremamente importante, O diabetes é uma doença muito prevalente na nossa população, que leva a muitas complicações, Então, eu acho muito importante que a população saiba, do que é um pouco mais dessa doença, desses tratamentos que estão chegando cada vez mais novos, no mercado. E vamos começar, então. Bom, vamos iniciar com uma pergunta, básica, que eu acho que muita gente ainda tem algumas dúvidas. O que é o diabetes e quais são as diferenças entre diabetes tipo 1, que a gente ouve falar tanto, e também o tipo 2? O diabetes é uma doença que gera hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue, Esse excesso de açúcar, ele é elevado dependendo do tipo do diabetes. Então, como o diabetes tipo 1, por exemplo, há uma deficiência na produção de insulina, então o pâncreas não produz insulina suficiente, e aí são doenças acometidas ou por jovens, adolescentes, mas pode acontecer em qualquer fase de vida, tá? O diabetes tipo 2, há uma dificuldade na ação da insulina, então o pâncreas ele consegue produzir insulina, porém ele não consegue funcionar corretamente. Então o mecanismo de ação principal é a resistência insulínica, tá? Perfeito. Bom, eu acho que é importante a gente também tocar nesse assunto. Hoje, quais são os principais desafios no controle do diabetes? Eu acredito, não sou da área, mas eu acredito, pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste, acredito que um dos fatores é a questão alimentar, a questão do sedentarismo. Eu acho que hoje a geração Y, chamada geração Y, com a oferta de fast food, enfim, muitos embutidos, doces, quem não gosta de um doce também. Então, acho que isso também acaba acarretando, o aumento, no caso de diabetes, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que esse ponto é o principal, porque a base do tratamento do diabetes não é o medicamento, a base do tratamento é a alimentação, é o estilo de vida. Os bons hábitos. Os bons hábitos. Então, uma alimentação saudável não é simples, Sim. Esses industrializados, eles são, além de fácil acesso, eles também são muito propagados, Então, as pessoas acabam querendo, sim, cada vez mais consumir, principalmente os mais jovens, Então, é uma dificuldade. Os alimentos que mais aumentam o diabetes são os açúcares e os carboidratos, Nos carboidratos envolve também arroz, batata, mandioca, macarrão, as massas em geral. Tudo que é gostoso, né? Não é? Os derivados com a farinha, Sim, sim. Então, não que esses alimentos não possam ser consumidos, mas devem ser moderados, O açúcar realmente é um tipo de alimento que a gente deve evitar no tratamento de diabetes. Aí entra também refrigerantes, bebidas adoçadas, usar açúcar para adicionar as bebidas, inclusive, a gente deve evitar. A prática de atividade física regular é muito importante, então essa é uma dificuldade, Muitas pessoas não gostam de fazer exercício físico, isso é um tratamento que faz muita diferença. A atividade física recomendada mínima é de 50 minutos 3 vezes por semana ou 30 minutos diárias. 50 minutos 3 vezes na semana. Isso. Ou 30 minutos por diário, dia. é o recomendado. 5 vezes por semana. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Qualidade, na verdade, do sono, Sim. É uma coisa muito importante também para o tratamento do diabetes. E além de tomar os medicamentos corretamente, E aí com a recomendação individual. Perfeito. Já falando sobre a questão do tratamento, vamos explicar um pouquinho, depois a gente vai entrar sobre a questão das canetas, nas conhecidas canetas que o pessoal tem falado bastante ultimamente, mas como funciona o tratamento tradicional do diabetes e quais são os pilares aí para um bom controle glicêmico?
Os pilares, na verdade, além desses cuidados do estilo de vida, eles vão envolver dependendo do tipo de doenças que a pessoa tem, né? Então, as doenças de base associadas a esse diabetes, eles direcionam qual tipo de medicamento a gente escolhe, né? Antigamente, a primeira medicação de escolha era sempre a metformina, né? Um medicamento que era sempre a primeira linha de tratamento, que hoje já não é mais essa recomendação pela Sociedade Brasileira de Diabetes, e também americana, né, que é a ADA. Eles orientam que, dependendo da doença que o paciente tiver, você pode considerar outro medicamento. Por exemplo, se o paciente tem uma insuficiência renal, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, você considera a dapaglifosina em primeiro lugar. Hoje temos o Forxiga e o Edistrit, né? Se o paciente tiver alguma doença cardiovascular, por exemplo, já teve infarto e AVC, além da dapaglifosina, que é uma ótima medicação também, pode ser considerado os análogos de GLP-1, que entra a liraglutida, que é o Saxenda, a semaglutida, que é o Ozempic, né, ou o Wegovy, e mais recentemente lançada a tirzepatida, que é o Mounjaro. E eu esqueci de comentar que entra também a gordura no fígado, tá? A esteatose hepática, também ele entra como escolha, qual medicamento de escolha, né? Sim. Que seriam também as canetas ou a dapaglifosina. E aí, se a gente precisa de outra medicação, isso seria a primeira linha, né? Se a gente precisa de outra medicação para controle desse diabetes, a gente pode adicionar os outros medicamentos. Aí entra metformina, aí entra glicazida, aí entra pioglitazone. Então, temos diversos medicamentos no mercado hoje para diabetes. E todos esses medicamentos que a senhora citou, eles têm uma função única. Do controle do diabetes, sim. Porém, alguns deles, pontualmente, a gente consegue um controle adicional das outras doenças, né? Perfeito. Bom, a senhora citou aí há pouco, né, a questão do Mounjaro e também do Ozempic, que são as canetas, conhecidas canetas que ganharam uma notoriedade aí no mundo, porque pessoas também têm utilizado esses medicamentos para também, né, para buscar perda de peso. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas canetas que realmente tomaram, né, os noticiários, enfim. Vamos falar primeiramente os benefícios que ela traz no tratamento de diabetes e também essa questão que a gente sabe que é preocupante, né, a pessoa usar de uma forma sem uma orientação médica. Hoje em dia, infelizmente, há um mercado nesse sentido, inclusive teve várias matérias na grande imprensa de produtos até falsificados, né? Isso é um risco para a saúde. Então a gente sabe que tem que passar por um médico, tem que ter a prescrição de um médico, a orientação de um médico, para que você comece a usar um medicamento como esse. Mas a doutora pode falar com mais propriedade sobre essas duas canetas em especial. Essas foram medicações que primeiro foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes. Sim. Né? E aí, em segundo momento, né, tanto que a gente tem em bula indicações diferentes, dependendo do nome do medicamento. Por exemplo, o Ozempic, primeiramente, era somente para o tratamento do diabetes, e quando foi lançado o Wegovy, que são doses diferentes, ele também foi incluído na bula o tratamento da obesidade, né? Então, esses são medicamentos que eles agem com o esvaziamento gástrico, né? Então, retarda o esvaziamento do estômago. Então, você tem uma saciedade maior consumindo menos. Você não sente fome? Exato, e chega com menos fome até a próxima refeição, tá? Esses dois medicamentos, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, que é o Mounjaro, eles agem melhorando a sensibilidade da insulina. Por isso, é um bom tratamento para quem tem diabetes, tá? E pessoas que não têm diabetes também podem tomar essas medicações, porém, entrando na indicação da obesidade. Então, aproveitando o gancho, né, para a gente não perder esse momento da entrevista, eu ia perguntar exatamente isso. Uma pessoa que não tem nenhum problema de diabetes, tudo controladinho, e aí, por conta própria ou por indicação de um amiguinho, vai lá e começa a tomar essa medicação. Pode desencadear algo assim que possa prejudicar a saúde da pessoa? É importante a gente falar isso, porque de repente, eu espero que a grande maioria procure um médico, como tem que ser. Mas a gente sabe que tem muitas amigas, olha, eu estou usando, está me dando resultado, por que você não compra também? E aí, aquela pessoa que não tem nenhum problema de diabetes? Na verdade, assim, antes até nem era obrigatória a receita, né, para comprar essas medicações. Este ano que começou a ser obrigatório, até por esse uso indiscriminado e sem orientação médica, né, que é um medicamento,
Sim, claro. Não é um suplemento, não é isento de riscos, né? Então, é um tratamento que deve ser monitorado por um médico, então deve ser prescrito e monitorado, né? Sim. A indicação da medicação é o sobrepeso com duas comorbidades associadas, por exemplo, a hipertensão, gordura no fígado, a apneia do sono, ou até mesmo diabetes, tá? Ou o IMC acima de 30, que entra no primeiro grau já de obesidade, que aí eles excluem a necessidade dessas outras comorbidades que eu comentei, tá? Sim. Então, essa é a indicação da medicação. Porém, tem as contraindicações também, né? Então, essa é uma precaução que a gente tem que ter, avaliar se o paciente pode tomar a medicação, tá? As principais são quem tem doenças gastrointestinais que não estão tratadas, por exemplo, refluxo, síndrome do intestino irritável, hérnia de hiato, né? Doenças que envolvem estômago e intestino, são efeitos colaterais que o medicamento pode causar, então tem que ser monitorado. Ok. Uma contraindicação também é episódios anteriores de pancreatite, né? Porque essa inflamação do pâncreas é um efeito que é visto nos estudos dessas duas medicações, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida. Ok. Então, episódios prévios de pancreatite a gente contraindica. E o câncer medular de tireoide é uma doença rara, tá? Que quem tem um histórico genético, né, familiar, também não é indicado de usar essas medicações. Antes de encerrar o primeiro bloco, doutora, aproveitando ainda a questão dessas duas medicações, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, porque assim, nós somos leigos, a gente ouve falar, mas ninguém melhor que uma profissional, uma médica, né, uma especialista para poder esclarecer. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falar, tem que tomar um cuidado que ao iniciar, né, o uso, né, do Mounjaro, enfim, o Ozempic, quando você para de tomar, o efeito rebote pode ser até maior. Né? O que é mito, o que é verdade? Lógico, a gente sempre deixa aqui claro, procure um médico, ele vai orientar, né, o miligrama que tem que ser tomado, enfim, a quantidade, mas a gente também quer falar sobre esse assunto porque a gente ouve falar, né, aquela conversa entre amigos. Sim, essa é uma medicação que foi desenvolvida não para aquela pessoa que quer perder 2, 3 quilinhos, Sim. Não para essa finalidade, e sim para o tratamento da obesidade e do sobrepeso. E essa é uma doença crônica, né? Então, por este motivo, a gente tem que ter muita cautela ao considerar a retirada do medicamento e, para alguns casos, o necessário tratamento contínuo. Nós estamos falando de uma doença crônica, né? Então, quando a gente vai retirar o medicamento, a gente tem que considerar se o paciente não pode ter o rebote do reganho de peso, sim, porque não deveria ter tirado. Entendeu? Então, toda doença crônica, como diabetes, hipertensão, colesterol, né, doenças que devem ser tratadas ao longo da vida, a obesidade também deve. Então, talvez esse seja um tipo de medicamento que a gente não deve considerar a retirada. Tá? Perfeito. E falando um pouquinho sobre a qualidade da medicação, Por favor. né, é onde a gente entra naquele tema dos falsificados, dos manipulados, né? Tanto a Anvisa quanto a Sociedade Brasileira de Endócrino, eles estão sempre tentando fiscalizar e emitir ali um alerta à população que essa é uma medicação, por ser injetável, necessita de refrigeração, tem todo um cuidado de esterilização, de preparação, né, e isso não é feito, na verdade eles não conseguem fiscalizar de forma suficiente pela farmácia magistral, então eles não recomendam a utilização da manipulação para fazer o uso destes medicamentos, tá? A aprovação oficial da Anvisa é pela Lilly, né, que é o Mounjaro, que é o único medicamento que tem a patente por enquanto, né? Isso não estou falando a nível Brasil, tá? Isso, e sim também aqui afora. Então, a recomendação é de não utilizar esses medicamentos feitos por farmácias de manipulação por conta da qualidade da preparação. Tem muitos casos que andam sendo até em entrevistas mostrados, né, do risco desses medicamentos, pessoas que acabaram levando a óbito, né, não se sabe muito bem, será que tinha o que ali dentro, né, não sabemos, né, então é difícil ter a qualidade do medicamento feito de outra forma. Bom, importante, doutora, esse relato, e a gente está chegando no final do primeiro bloco,
E no segundo bloco a gente vai voltar falando sobre essas medicações, que eu acho que temos ainda mais algumas dúvidas, e também a questão do diabetes, né, porque a gente sabe que, por exemplo, no segundo bloco a gente vai falar bastante sobre isso, né, no aumento de casos entre adolescentes, né, jovens, muito jovens, né, o diabetes. Então, é uma doença que é muito séria, preocupa, né, a humanidade. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Natália Vieira Borges, médica endocrinologista, falando um pouquinho sobre, né, a questão do diabetes e aproveitando a oportunidade também, falando um pouquinho sobre, né, os medicamentos, os tratamentos para controle do diabetes. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. TV Câmara recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.